Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jennifer. Como vocês puderam ver nos vídeos anteriores, eu falo sobre direito e cidadania. E hoje eu quero falar sobre um tema muito delicado, mas que ele precisa ser abordado dentro das escolas, dentro de casa, na igreja. E nós, como mulheres, precisamos estar muito atentas e bem informadas. O tema de hoje é sobre abuso sexual infantil e de adolescente. Mas você sabe o que é abuso sexual infantil? O abuso sexual infantil é uma atividade sexual com um menor de idade. Essa atividade sexual não necessariamente precisa ser uma relação física, mas pode ser carícias, trocas de mensagens com a criança em redes sociais, masturbação na presença de um menor e exibicionismo, seja através de fotos ou vídeos. Mas qual é o perfil das pessoas que praticam o abuso sexual infantil? Uma pesquisa revelou que 93% das vítimas menores de 18 anos de idade que já sofreram abuso sexual revelaram que os agressores são pessoas próximas a elas, pessoas do seu convívio familiar, convívio social, e que têm uma relação de confiança com a criança ou com o adolescente. Esses agressores podem estar dentro de escolas ou até mesmo dentro da própria família, igrejas, clubes de esporte, enfim, vários locais onde a criança e o adolescente têm uma rotina ou compartilhem de algum tipo de relação. Infelizmente, pelo fato da criança e do adolescente se sentir muito intimidado, envergonhado e até mesmo coagido pelo agressor, é muito difícil descobrir se essa criança ou esse adolescente está sofrendo algum tipo de abuso sexual. Mas como descobrir se essa criança ou esse adolescente pode estar sofrendo de algum tipo de abuso sexual? Se é tão difícil para a criança e para o adolescente quebrar o silêncio. Alguns sinais podem ser emitidos pela criança e pelo adolescente. Esses sinais são desde sinais comportamentais até sinais físicos. Muitas vezes você percebe que a criança tem alguma hemorragia na área genital, tem dificuldade para sentar, para andar, ou às vezes a criança começa a ter dificuldade para se relacionar com seus coleguinhas na escola, o rendimento escolar da criança e do adolescente cai, a criança e o adolescente não quer mais se relacionar com alguém da família, ou então não quer mais participar de eventos sociais, começa a ter alguns tipos de fobias, pesadelos. Todos esses tipos de comportamentos devem ser avaliados e, se possível, ser encaminhado para um profissional, um psicólogo e para um pediatra. O pediatra é um profissional que pode avaliar se a criança tem algum tipo de lesão que pode dar um indício de abuso sexual. Mas o que fazer diante de alguma situação de abuso sexual infantil ou contra o adolescente? A primeira coisa é saber em que contexto está inserido esse abuso sexual. É no contexto da escola, no contexto familiar? Você tem muita proximidade com a criança ou com o adolescente? Você é algum parente mais próximo ou não? Se for no contexto escolar, é importante que você, como responsável da criança ou do adolescente, procure os diretores da escola e conte o fato ou alguma suspeita a respeito do abuso. É importante que o diretor, o coordenador pedagógico esteja aberto a receber as informações e encaminhar aos órgãos responsáveis. O Conselho Tutelar é um órgão responsável por cuidar da criança e do adolescente, dos seus direitos e principalmente em caso de abuso sexual infantil. E quando o abuso parte do contexto familiar, o que você pode fazer? Se você tem um grau de parentesco com a criança e com o adolescente, você pode conversar com o menor e tentar descobrir alguns fatos que possam dar indícios de um possível abuso sexual. Se de repente o abuso partiu de um dos responsáveis pela criança, seja o pai ou a mãe, é importante que, se você é o parente mais próximo, procure uma delegacia e, com algumas provas em mãos ou até mesmo fatos concretos, você apresente à autoridade policial e informe o que está ocorrendo.
Assim, ele vai poder fazer um boletim de ocorrência e iniciar uma possível investigação. Você também pode fazer uma denúncia ligando no Disque 100, que é um canal mantido pelo poder público que recebe denúncias sobre violência sexual contra adolescentes e crianças. Você pode, através de sigilo absoluto, contar o que aconteceu e os responsáveis do Disque 100 irão encaminhar as autoridades competentes para fazer uma investigação mais apurada. A criança e o adolescente têm seus direitos resguardados por lei. E a sociedade cumpre um papel fundamental, seja para fiscalizar, proteger, preservar a integridade da criança. E nós, como igreja, temos um papel fundamental também, que é de acolher e ajudar as famílias que passam por uma situação dessa. Por isso, se informe, esteja sempre atento ao comportamento do menor, da criança, para saber se de repente ele pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Nós sabemos que os filhos são heranças do Senhor, por isso precisamos fazer o nosso papel na sociedade da melhor forma possível.